Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. Eu quero compartilhar com você o que nós estudamos aqui na nossa escola dominical. Foi sobre o poder de Deus nas águas e a presença dos demônios, né? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, fala de Jesus fazendo uma travessia, né, sobre o mar com os seus discípulos. Aí levantou-se um grande temporal. O mar ficou revolto, os ventos ficaram assim mais fortes, né? E ia afundar o barco de Jesus e seus discípulos. No versículo 36, diz que Jesus repreendeu o mar e os ventos e fez grande bonança. E nessa mensagem, né, além de tantas mensagens que a gente tem dentro dela, uma é de que os mares, as águas, muitas vezes elas são habitação de demônios, de espíritos. Os anjos caídos, né, que nós chamamos de demônios ou espíritos, né? E muitos deles, a moradia deles são as águas. Às vezes as cachoeiras, às vezes, né, o mar, às vezes os rios, porque por isso que eles fazem trabalhos, né? Para algumas religiões, o mar é local de fazer pureza, descarrego, né, recomeço. Por isso tem lá no Ano Novo, as pessoas vão no mar tomar o primeiro banho de água salgada, aquilo para recomeçar, né, pisar com o pé direito nas águas. Tudo isso são alianças que as pessoas fazem sem saber que nas águas existe demônios. Jesus repreendeu o mar, não é a água que Jesus repreendeu. Jesus não repreende a água, Jesus repreendeu o demônio que estava no mar, os espíritos que habitam ali, que tem moradia ali. É verdade. Isso nós temos que entender. Muitas vezes fazem alianças para suas vidas com água consagrada, e às vezes até no nosso meio evangélico, né? E o único meio da gente se ligar a Deus é Jesus Cristo, nossa fé em Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. É a única aliança, nós não podemos materializar a fé. Porque muitas vezes Satanás, aquilo para ele é uma porta, é verdade, para habitação. Porque nas águas habita espíritos, anjos caídos. Quando eles caíram das habitações celestiais, muitos deles estão presos nas águas, ou moram nas águas. Aí entra a cultura, você vai falar de boto, você vai falar de sereia, você vai falar de muitas coisas que são espíritos caídos. São demônios que atuam nas águas e às vezes fazem acidentes, às vezes afundam navios. É verdade. Você já ouviu falar de várias tragédias que aconteceram nos mares e nos rios. Coisas que as pessoas veem. Por quê? Porque as águas, muitas delas são habitações de demônios. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, Deus fala assim: não farás imagem, nem escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas ou debaixo da terra, das águas debaixo da terra. Olha só. Por que Deus manda a pessoa não fazer escultura, não fazer imagem do que é embaixo das águas? Ainda fala assim: não adorarás e não nos fará culto. O que é culto? É quando alguém chega lá no mar e faz uma oferenda, né, a um deus das águas ou a uma deusa das águas. E ali ela essa pessoa faz uma oferenda para ter favor dessa imagem, dessa divindade. É verdade. Isso está fazendo oferenda para o diabo. Está cultuando Satanás. É verdade. Algumas alianças que as pessoas fazem, né? Vê, às vezes, revelações através de uma bacia de água, bota ali, espelha alguma coisa, espelha mesmo. Espelha mesmo. Né? Porque nas águas, as águas, como a terra, como as regiões, né, de ventos, são moradas de espíritos, de anjos caídos. Jesus é que falou que Satanás ele caiu como um raio. Né? A Bíblia que diz que Satanás está ao redor. A Bíblia que diz que Satanás anda e passeia, né, nas regiões da terra. 70% da terra é água. É verdade. Acho que é isso, 70%, né? Por que os demônios habitam em pessoas? 70%, 60% e 70% do nosso corpo é líquido. É verdade. Por que os demônios, quando saíram do homem e entraram nos porcos, os porcos pularam dentro d'água? Porque é moradia, muitas vezes,
de espíritos. Por que muitas vezes alguém manda fazer trabalho na cachoeira? Porque muitas vezes aquela água é uma água que está carregada de espíritos. Lembra que eu falei para você que Satanás, ele é espírito, e ele quer um corpo, e a água é um corpo perfeito para ele se movimentar na terra. Alguém disse que Satanás é trevas, ele tem dificuldade de andar porque não enxerga. A água é um veículo, né, que os espíritos podem andar, e Satanás pode andar com seus anjos caídos. Por isso Jesus, ele repreende o mar, ele repreende os ventos, ele repreende os demônios que estavam ali tentando afundar o barco de Jesus. Amém? Na nossa vida não é diferente, o diabo sopra vento, faz uma série de ataques a nós, ao ser humano, né? E nós precisamos saber onde ele habita, como ele habita, de onde ele sai. E a Bíblia é a nossa revelação. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, por isso, entenda isso. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Mas nós temos que entender que o inimigo está ao redor e brama a comunhão buscando a quem possa tragar. Amém? Então, ele tem as suas habitações. E as águas são habitações, muitas vezes, de espíritos de anjos caídos. Pastor, tem que ter medo? Não, você não tem que ter medo. É o diabo que tem que sair. É verdade, você pode tomar seu banho, mas sabendo que ali, muitas vezes, é habitação e ação do diabo. Pode tomar seu banho tranquilo, pode ir na praia, pode ir em tudo que é lugar, mas você não é ignorante, você sabe. Você sabe que muitas vezes as águas têm habitações malignas, têm habitação maligna. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Estamos na nossa escola dominical. Lembre-se, os porcos correram para os rios. Lembre-se, né? Lá no Egito, a água foi transformada em sangue, que Deus vencendo os demônios das águas. Lembre-se de tantas coisas que acontecem de ruim relacionada a águas. Então, crê em Jesus. Jesus repreendeu o mar, repreendeu os demônios e a viagem seguiu, né? Assim é na nossa vida. Deus te abençoe. Sou o pastor Vitor. Todo dia eu tenho uma mensagem da palavra de Deus para você, né? E hoje, essa mensagem é a habitação dos Espíritos nas águas e Jesus vencendo eles. Amém? Deus te abençoe. Tempo de vitória, vitória em Cristo. Tempo abençoado para você. Segue a gente, compartilha nossos vídeos. Estamos sempre aí no Quai, no TikTok e também Facebook, Instagram, também no YouTube. Amém? Deus te abençoe.